Pai, te bendizemos, o Senhor. Oh, Pai, glorificamos o teu nome, Pai, porque é uma oportunidade gloriosa de receber do Senhor através da vida do meu irmão. Pai, a certeza da continuidade, do guiar, do espírito de sabedoria e de revelação que o Senhor tem sobre ele e que libera sobre o abrir dos seus lábios, sobre nós, o pleno conhecimento de Deus. Eu abençoo e glorifico o teu nome através da vida dele, em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, a paz do Senhor, boa noite. Amém. Irmãos, queria compartilhar com vocês uma passagem, uma palavra. E essa palavra tem ecoado no meu coração já há algum tempo. Eu confesso que eu não confesso que eu relutei algum tempo, vendo, lendo, buscando outra palavra do Senhor para essa noite. E a palavra que já tinha no coração sempre gritava, sempre testificava no meu coração para vir novamente aqui e falar esse assunto. E ouvindo aqui hoje, dito, é de novo sobre o caminho. E eu acho relevante, assim, eu acho que é de extrema necessidade falar hoje de novo à igreja sobre o caminho. Porque às vezes a gente acha que o caminho é apenas uma trajetória. É apenas um percurso que eu e você vai percorrer. Só que é muito mais além disso, irmãos. Se o caminho ele é algo tão sublime que as pessoas que diz aqui no livro de João 14, se vamos ler aqui para não ficar somente nas palavras do caminho, se vamos ler a palavra do Senhor, enquanto Douglas vem. Sim, é muito melhor com João 14, versículo 6, irmãos. Desculpa, não falei o versículo. João 14, 6, diz assim: assegurou-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sei aqui que muitos já ouviram isso ao longo da caminhada. E acho que no início desse mês, ou mês, sei lá, no outro mês, recebi de Deus uma palavra que falou sobre o caminho. E ele diz assim: o caminho fala. Muitos aqui já ouviram isso. Sim, outros não. Isso, irmãos, vem gerado em mim. Todos os dias eu paro, penso e ouço a voz do caminho. Irmãos, o caminho sempre fala. Se o caminho sempre vai falar. Se não importa o caminho, importa sim qual caminho hoje você está. Mas o caminho que leva a Deus, que é a verdade, a vida, e o caminho também oposto a esse, ele também fala e deseja ceifar as vidas, porque o outro lugar
diz que veio para matar, roubar e destruir. Mas esse caminho que nós vamos falar hoje, que é o único caminho, o único real caminho, que lemos aqui. Se eu vim para que tivesse vida, porque ninguém vai ao Pai, senão por mim. Irmãos, eu hoje aqui no culto, o Senhor me deu um entendimento que quando o caminho, os caminhos se convergem. E houve um episódio marcante na Bíblia, crucificação de Cristo. Irmãos, quando o caminho dos ladrões se convergiram com o caminho de Jesus, aqui fala de novo, se eu vou ler, se eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando os caminhos se convergiram no alto daquele monte, e teve um ladrão que teve o caminho, que se encontrou com o caminho. E houve algum momento que esse ladrão disse: pare de falar dele. Nós sim merecemos estar aqui, mas ele nada fez. Ele não fez nada que pudesse ter essa morte. E ele vira e fala: mestre, Senhor, meu caminho, lembre-se de mim. Nesse exato momento, quando os caminhos se convergem, quando os caminhos se encontram, o que diz em João 14 se torna real e palpável. Porque ele estava morto, ainda falando. É curioso. Mas quando ele vira e fala: Senhor, lembre-se de mim, caminho. Leve-me para o seu caminho. E Jesus fala: hoje mesmo. Hoje mesmo. O que está em João vai ser para a sua vida. E mais uma vez eu digo, irmãos, peça ao Senhor que abra os seus ouvidos espirituais. Peça a Ele que abra a sua mente para entender o propósito e ouvir a voz do caminho. Nesse momento os caminhos se convergiram, só que teve um ladrão que falou: que nada, que mestre, que rei, que nada. Mesmo ladrão do outro lado, tendo o caminho se convergido com o Senhor. Mas o seu coração estava fechado. Ele não via quem estava do seu lado. Sim, irmãos, o caminho é real. É tão real que o caminho fala. Irmãos, eu digo algo mais que o Senhor também me revelou hoje, lendo, meditando na palavra. Irmãos, imagina um piloto de avião. Ele tem já, onde vai, todo o destino de um piloto. Antes do avião decolar, ele já está em mãos. Toda a rota. O plano de voo está em suas mãos. Só que, querido, existe ruas no céu, visível aqui, porque lá existe.
Mas não tem ruas que é onde o piloto do avião vai pegar o caminho para ir no destino. Só que o piloto recebe o plano de voo. O plano de voo não fala rua A, rua B, rua 10, rua 5. Fala, sobe 10.000 pés. Numa velocidade X. Sei lá, no norte, no nordeste, para o sudeste, sei lá. E ele, baseado nas orientações que lhe deram, baseado na instrução que lhe foi dada, ele pega o avião e programa e decola e chega no destino. De dia, de noite, com chuva, sem chuva, com raio, balançando ou não, ele chega no destino. O que isso nos mostra? Muitas das vezes o Senhor fala com você, fala comigo, e nos dá um caminho, e nos dá um destino, e põe em suas mãos, em minhas mãos, o plano de voo. Está tudo pronto. Está tudo pronto e feito. E mesmo assim, eu já falhei no plano de voo. Mesmo assim, falhamos com o plano de voo dado pelo próprio caminho. Pelo próprio Senhor Jesus, pega e fala: filho, faça isso. Júnior, eu nunca ouvi de Deus, ok. Mas você escuta a palavra que é pregada nessa casa. Sim, você tem uma palavra em suas mãos que é fiel e verdadeira. E aqui diz o caminho e traça todo o plano da sua viagem. E não lemos, não atentamos. E às vezes, estamos até convergindo com o caminho. Estamos sempre ligados no caminho. Mas não reconhecemos. Negligenciamos o destino. Miserável homem que sou, em achar que aqui será somente aqui a minha vida. Lê do engano, querido. Existe um plano traçado em suas mãos. Você é responsável por decolar e cumprir a sua missão no caminho. Você é responsável em cumprir o plano de voo. Eu sempre digo algo, irmãos, eu sou responsável por receber uma palavra de Deus para alguém. Mas quando eu a dou, quando eu digo à pessoa, a pessoa se torna responsável em executá-la, sim, exercer, em cumprir. Somos responsáveis. Somos totalmente responsáveis pelo nosso plano de voo. Ah, mas é culpa do pastor, a culpa é da pastora. Não, a culpa é minha. A culpa foi do ladrão, que mesmo estando ali, no mesmo caminho, os caminhos se convergiram. Os caminhos se convergiram. E negligenciamos, ou às vezes não ouvimos. Se eu dei aqui o exemplo de Paulo. Paulo, querido, abra aí a sua Bíblia.
em Atos 9. Versículo 2. Em Atos 9, 2. E pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, eventualmente, encontrando ali, gente, homens ou mulheres que pertencessem ao caminho. Aleluia! Se não entendeu, eu vou repetir. Paulo estava indo em uma missão para matar as pessoas que são do caminho. Para as pessoas que andavam no caminho. Porque dentro dele achava que era o certo. Pessoas pertencentes ao caminho, pessoas que são do caminho, querido. Qual é o seu caminho? Cadê o seu plano de voo? Para onde você vai? Qual é o destino ainda aqui na terra? A sua missão de mensageiro, de embaixador do reino, qual é a sua missão? Aonde o Senhor tem mandado você ir, direcionado você a ir e a fazer? Não esperamos que outros venham e façam. Esperamos que o ladrão se encare do outro lado, encontre o caminho, fale com o caminho e ouça do caminho o que todo mundo desejava ouvir. A nossa missão é essa, querido. A sua missão é essa. A sua missão é andar no caminho. A sua missão é cumprir o seu plano de voo. É fazer aquilo que o Senhor tem chamado você para executar. E Paulo lá caiu e teve um encontro com o caminho. Torno a repetir. O caminho fala. Júnior, eu não ouço. Vai ouvir hoje. Você vai ouvir hoje a voz do caminho. Porque você é filho. Você é filha do caminho. Se você está numa igreja que é do caminho, a sua casa é do caminho. A sua casa vai levar você a esse caminho, querido. Aleluia. E Paulo lá caiu, escutou a voz do Senhor e todo mundo já sabe o que houve. E ele teve a sua vida mudada, transformada. Se ele entendeu, ok, Senhor, agora eu entendo. Agora eu entendo o caminho, agora eu vejo com muita nitidez esse caminho, Senhor. E eu digo uma coisa. Eu vou cumprir. Eu vou fazer. Aconteça o que for. E aconteceu muita coisa. E ele esteve no caminho. Ele esteve firme no caminho. Os caminhos se convergem, irmãos. Nunca se esqueça disso. O caminho diz aí que todos os caminhos levam aonde? Sim, a Deus. Lê do engano. Apenas o caminho leva a Deus. Apenas Jesus Cristo leva a Deus. O homem, o Deus que se fez homem, cravado na cruz do madeiro, naquele último instante de vida, se ele virou e falou: cara, que bom que você viu o caminho, que bom que você enxergou,
Porque hoje, querido, hoje, meu amigo, hoje mesmo, você vai entrar no caminho de uma outra dimensão. Um caminho que você nunca imaginou que pudesse ter, estar, viver. Muitos aqui hoje na terra, né? Sonham, desejam em carros, apartamentos, riquezas, dinheiro. Sim, é legal. Só legal, irmão. Isso é somente legal. Porque o que mais importa é você, sou eu, permanecermos aonde? No caminho. Por quê? Porque nesse caminho vai te levar. Nesse caminho vai nos levar a uma morada eterna. Porque esse caminho vai nos levar a um lugar que a gente não consegue dimensionar. São coisas, são algo inefáveis, como ele disse, que a gente nunca imaginou que tivesse. Querido, abre Lucas, esse versículo 10, já vou terminar. Lucas 10. Aleluia. Isso aqui mostra agora, cara, que vamos ler. É uma revelação assim tão grande que às vezes te fala assim, Senhor, aumente a capacidade de entendimento para que eu possa ler, entender toda a profundidade desse texto, Senhor. Sim, ajude-me. Para Lucas 10, a partir do versículo 25, só que eu vou pular um pouco. Eu vou ler no 31. Aqui, irmãos, relata a passagem do bom samaritano. Tá? E diz assim, coincidentemente descia o sacerdote pela estrada, e assim que viu o homem, ele passou pelo outro lado. Do mesmo modo agiu um levita, quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou a largo. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou aonde se encontrava o homem, e assim que o viu, teve misericórdia dele. Então, aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. E em seguida, o colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou, cuida deste homem, e se alguma despesa, se tiver a mais, eu o reembolsarei a ti quando eu voltar. E pergunta, qual destes homens tem sido o próximo? Não. Qual destes homens que te parecem ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Esse irmão, tinha aqui uma história que fala de um homem que estava caído, machucado na rua, caído no caminho e largado. Muitos o viram e não deram a mínima para ele. Certamente ele morreria. Certamente esse homem morreria, porque, irmãos, isso aqui é algo tão profético, que esse homem que estava largado no caminho machucado, sou eu. E se passaram ali, irmãos, alguns homens,
e não deram a mínima para aquela pessoa jogada no caminho, largada no caminho, machucada e ferida. Só que passa o bom samaritano. E ele pega o homem e cuida daquele homem. E leva esse homem para um lugar, uma casa. Irmãos, tenha gratidão. Seja grato pela casa que você está hoje. Eu era esse homem, querido, largado no meio do caminho, ferido e machucado. Só que, mais uma vez a história, a Bíblia fala que os caminhos se convergiram novamente. Fomos encontrados novamente. Ele nos encontra, querido. Ele sempre vai nos encontrar. Não importa o quão debilitado você esteja, não importa o quão ruim você esteja, mas o caminho se converge e ele vai lhe encontrar. E ele pega esse cara, que sou eu, se machucado, ferido, morto, doente, e sara as minhas feridas e leva a uma casa. Sim, diga, olha, cuide dele. Cuide dele. Se faltar, eu pago mais. Mas cuide desse homem. Cuide dessa vida. Irmãos, isso aqui, a nossa igreja, é uma casa que cuida de pessoas. Eu vim para cá machucado, ferido e doente. E trataram de mim. Cuidaram de mim. E o homem, assim, disse que ia sair e que voltaria depois. Sim, irmãos. Ele volta. Eu não sei se você entendeu. Se Jesus, que estava lá na cruz do Calvário, aonde o caminho se convergiu com outras pessoas, aqui ele faz uma analogia dizendo, cara, cuide desse homem porque eu vou voltar. Eu vou voltar. O caminho fala. E eu lhe pergunto, o que ele tem falado a você? Você é responsável pelo que ele tem dito a você, querido. O homem lá apanhou e cuidou dos machucados, sarou. Mas depois aquele homem era responsável. Quantas pessoas hoje em dia eu vejo que não assumem as suas responsabilidades no evangelho, no caminho. Você é responsável pela sua casa, pela sua vida. Não ache que foi tudo de graça. Não ache que foi tudo simples, porque não foi. Porque não foi, mas foi de imenso amor, que não somos capazes de, mensurar. Não somos capazes de entendermos esse amor. Mas mesmo assim o caminho está dentro de você.
O caminho grita dentro de você. E te motivando, te falando, vá, não pare, faça, continue, não desista. Como comigo. E negligenciamos. Muitas das vezes, a gente para e se comporta como o outro lado, a direita, esquerda. Não, que nada. Não, que Deus nada. Rei, aonde? Não. O problema, querido, o maior problema é que a gente não conhece a palavra como deveríamos. Quantas palavras são ditas aqui? Quantas profetas sobem aqui em cima e tentam apanhar, compartilhar algo com vocês no culto, no louvor, e às vezes a gente, sei lá, voando. O caminho fala, querido. E se você nunca o ouviu, peça-o nessa noite. Peça a Ele nessa noite. Por quê? Como um sussurro Ele vem. Aleluia. Às vezes esperamos, como o Luizinho aqui disse domingo passado, eu acho, que às vezes esperamos uma tempestade, um trovão, uma ventania e tal, nada, mas Senhor, não estava naquilo, mas veio uma brisa suave, veio um sussurro, e esse sussurro é o caminho falando com você que você é curada, que você tem a plena saúde estabelecida no Senhor. Aleluia! Aleluia! E que você pode ir mais fundo. E que você pode ir mais fundo, mais além. E o Senhor fala, diga a esses ossos, fale a esses ossos, fale com o seu problema. Querido, aleluia, querido, não adianta só os caminhos convergirem. Você tem que reconhecê-lo, falar, Senhor, agora eu entendo, eu quero isso, Senhor, eu quero isso para mim, Senhor, se eu entendo agora, se eu ouço agora, ficou mais claro agora, Senhor, aleluia. Por quê, irmãos? Por que que na palavra diz que se no último dia haverão pessoas que vão dizer, ah, Senhor, mas eu cantei, eu preguei, expulsei demônios, e agora? Aparta-te. Por quê? Porque não escutou o caminho, não seguiu a palavra do Cordeiro, negligenciou, irmãos, negligenciou a sua palavra. Porque a sua palavra, porque o Evangelho, ele é o poder. Ele sempre será o poder de transformação do pecador, transformação do doente, transformação do abatido. Porque esse caminho fala com você nessa noite, fala comigo. Aleluia. Aleluia, irmãos. Aleluia, se os caminhos se convergem, não se esqueça disso, irmãos, o seu caminho, um dia se convergiu com o caminho do Cordeiro, se convergiu com o caminho do Cordeiro, para um fim, para um propósito, muito mais além do que você imagina, do que eu imagino e penso. Cumpra-o. Exerça-o, viva, morra, grite, cante,
Faça tudo, mas faça sempre direcionado pelo caminho que está falando com você. Amém? Você fica de pé. Você fica de pé em nome de Jesus. E feche os olhos. Feche os seus olhos, querido. Feche os seus olhos agora. E tem um minutinho de conversa. Tem um minutinho aí no seu canto. Ou então fique em silêncio, porque Ele vai falar com você. Porque o caminho fala, querido. O caminho fala. O caminho fala. O bom samaritano disse: eu vou voltar. Eu vou voltar. E se precisar, eu pagarei novamente a você. Aleluia. Foi por você, querido. Foi por mim, querido, que o caminho se convergiu naquele monte. Foi por você que o caminho se convergiu na cruz. Foi por você. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro a Ti nessa noite, ó Pai. Abra os ouvidos da Tua igreja, Senhor. Abra os ouvidos, Pai amado, da Tua igreja, Senhor, que eles possam ouvir verdadeiramente, Senhor. E entender, ó Pai amado, que o caminho fala, Senhor. Que existe um caminho que fala e nos orienta, nos ensina e nos molda, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, leva-nos, Senhor. Leva-nos sempre mais além, Senhor. Queremos ir, ó Pai amado, mais além, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz todos os dias, Senhor. Queremos, ó Pai amado, receber de Ti, ó Pai amado, vinho novo todos os dias, Senhor. Muda-nos, Senhor. Sara-nos, Senhor. Faça-nos, ó Pai amado, que possamos entender verdadeiramente, ó Pai, o que o caminho fez em nós. Faça-nos, ó Pai amado, parar e entender tudo o que o caminho fez para mim, tudo o que o caminho fez por você. Pai, em nome de Jesus, leve a Tua igreja, ó Pai amado, com segurança em casa. E que essa palavra, ó Pai amado, ecoe nos corações, Senhor. Que a Tua palavra grite nos corações, ó Pai amado, porque não há outro caminho. Não há, ó Pai amado, outro lugar que possamos estar, Senhor. Pai, obrigado, Senhor. Porque só Tu tens, Senhor, palavras de vida eterna. Só Tu tens, Senhor, palavras de vida eterna. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode...